Boa noite! Nesta noite maravilhosa, eu desejo saudar a todos os amados pastores, a todos os estimados missionários e missionárias, aos meus amados irmãos e irmãs em Cristo e a todos os irmãos, irmãs e amigos que nos acompanham pelo YouTube, a todos os meus estimados amigos e amigas, eu saúdo a todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos, é com imensa alegria e satisfação que neste momento entro em contato mais uma vez com todos os componentes desta abençoada rede do WhatsApp e com todos os irmãos em Cristo e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Quem vos fala nesta noite do dia 24 de outubro, nesta noite abençoada de quarta-feira, às exatamente 20 horas e 25 minutos, é o seu estimado irmão em Cristo, Paulo Francisco. Isso mesmo, eu falo da cidade de Brasília, capital do Brasil. Amados, nesta rica oportunidade, eu desejo participar a toda a nossa maravilhosa e abençoada rede de WhatsApp, aos irmãos em Cristo e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube, que já marcamos a data do próximo período de oração e jejum. Isso mesmo, já está marcado o próximo período de oração e jejum. E também as passagens bíblicas que deverão serem lidas em cada dia de oração e jejum. Eu remeti uma mensagem para toda a nossa rede no dia 16 de outubro. Então, você que está me escutando, que pertence à nossa rede de WhatsApp, dê uma olhada aí nas mensagens do dia 16 de outubro, que eu já passei todas as informações, dias e passagens bíblicas. Porém, irei repetir neste momento o período, o objetivo, os dias e as passagens bíblicas desse nosso abençoado período de oração e jejum, ok? Então, prepare aí a sua caneta e anote na sua agenda. Próximo período de oração e jejum será do dia 27 a 31 de outubro de 2018. Então, o próximo período de oração e jejum será do dia 27 ao dia 31 de outubro de 2018. Então, serão os dias 27, 28, 29 e 30 de outubro de 2018, amém? Então vamos lá. Qual é o objetivo, o propósito desse período de oração e jejum? Queridos, é de orarmos pelos nossos irmãos e irmãs em Cristo que estão sendo perseguidos lá nos países da janela 10/40. Então, nós vamos continuar orando pelos nossos irmãos que estão sendo presos, assassinados, levando paulada no meio da rua, colocado na cadeia. Então está uma verdadeira perseguição lá nos países da janela 10/40, tá? Então, o objetivo vai ser o quê? De nós continuarmos orando por ele. Vai ser nesse jejum agora de outubro,
O jejum de novembro também vai ser o mesmo propósito, e o de dezembro. Você já pode anotar aí na sua agenda. Então, o período de oração de outubro, de novembro e de dezembro serão o mesmo propósito, ok? Então vamos lá. Vou falar agora os dias e as passagens bíblicas. Então vamos lá. Dia 27 de outubro, sábado. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 22. Dia 28 de outubro, domingo, Hebreus, capítulo 8, versículo 1 ao 13 e Hebreus, capítulo 9, versículos 1 a 28. Então, domingo serão 2 capítulos de Hebreus, ok? Dia 29, segunda-feira, Gênesis, capítulo 37, versículos 1 a 36. Dia 30 de outubro, terça-feira, 2 Crônicas, capítulo 34, versículos 1 ao 33. E, encerrando o período de oração e jejum, dia 31 de outubro, quarta-feira, Salmo 51, versículo 1 a 19, e Salmo 139, versículo 1 a 24. Então, dia 31, quarta-feira, serão 2 salmos. Como você já possui a mensagem em seu celular, eu não irei repetir de novo, ok? Porque você já tem a mensagem no seu celular. Quaisquer dúvida quanto ao período de oração e jejum, favor entrar em contato comigo, ok? Muito bem. Queridos, tenho uma ótima notícia para lhe dar neste momento. Recebemos nesta terça-feira mais um carregamento de livros de São Paulo. Então, recebemos mais 12 mil livros. O sangue de Jesus Cristo tem poder, ok? Então, nós estamos com o nosso estoque com a média de mais ou menos uns 30 mil livros. E você que ainda não conhece o livro, mande-me o seu endereço completo com o CEP, nome completo, que eu terei imenso prazer em enviar um livro para a sua residência, ok? Gratuitamente. Mande-me o seu endereço completo, com nome e CEP, que eu vou mandar um livro gratuitamente para você na sua residência, ok? Muito bem. E você que já conhece esse livro, que já leu, e tem a chama dentro do seu coração para evangelizar, né? Então você que já é evangélico, que quer evangelizar o seu bairro, quer evangelizar aí a sua cidade, passe-me o seu nome completo, o seu endereço completo com o CEP, que terei imenso prazer em remeter alguns livros para você estar evangelizando aí seu bairro, tá? A sua cidade. Pode mandar o endereço que vou mandar para você gratuitamente, ouviu? Você não irá pagar nada. Mande-me que eu remeterei para você, ok? Muito bem. Queridos, estivemos em São Paulo no período agora do dia 8 a 17 de outubro, né? Estivemos lá em São Paulo, lá na Imprensa da Fé, é uma das maiores
editoras do Brasil, tá? Imprensa da Fé, que tem o seu dono, sócio proprietário, o Mauro. Então, nós estivemos lá no dia 8, a parte da tarde, juntamente com o seu gerente, o meu grande amigo Jair, né? E nós confraternizamos a parte da tarde, fomos lá com meu filho, o seminarista Davi Wallace de Oliveira Francisco, que foi me receber lá na Imprensa da Fé, e juntamente com o Mauro, que é o proprietário, e o Jair, que é o gerente, nós tivemos momentos de confraternização maravilhosos. Amém? Que o Senhor abençoe o irmão Mauro e todos os seus colaboradores nesta maravilhosa missão de imprimir livros e bíblias evangélicas. Deus abençoe, tá? E em breve estaremos postando as fotos e também um breve relato sobre esse acontecimento, ok? Aguardem, nós iremos fazer esse breve resumo e iremos colocar no site e também remeteremos para todos de nossa rede de WhatsApp. Muito bem. Eu participo agora, aos amados ouvintes, que a Icogen já deu início ao seu planejamento do projeto Resgatando Vidas. Você está sabendo do nosso projeto Resgatando Vidas? E está uma maravilha. Então, no mês passado, o mês de setembro, conforme planejamento, nós estivemos em 2 casas de recuperação lá em Lusiânia. Vocês já têm os vídeos, tá? No site, e também eu mandei para todo mundo da nossa rede de WhatsApp, tá? Que nós tivemos lá levando alimentação, um apoio evangélico lá para a nossa pastora Maria, né? E foi uma maravilha. Vocês estão com um filme colocado aí no nosso site e também mandei para todo mundo da nossa rede de WhatsApp. E eu tenho a grata satisfação de informar aos meus queridos amigos ouvintes que também retiramos 2 pessoas que eram mendigo de rua. Isso mesmo, para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, nós retiramos 2 pessoas que eram mendigo de rua, né? E uma delas se entregou para Jesus, aleluia, né? E essas 2 pessoas agora estão residindo em uma casa de fundo que a Icogen está pagando uma mensalidade. Glórias ao nome de Jesus, amém? É muito maravilhoso esse trabalho, querido. Nós estamos trabalhando para que o nome do Senhor cresça. E não se esqueça, todas aquelas pessoas que precisam de ajuda, elas são os nossos próximos. E nós devemos de amá-los e ajudá-los. Muito bem. Essas 2 pessoas, o José e o Leandro, já estão agora com a sua documentação, já tiraram toda a sua documentação, agora andam perfumados e cheirosos. Glórias a Jesus. E eu tenho um recado para você. Você que mora em Brasília, né? Você que reside em Brasília e que você é patrão, você tem uma empresa, ou tem um restaurante, ou tem uma padaria, né? E essas 2 pessoas que eram mendigos, eles precisam trabalhar, querido. Eles precisam agora trabalhar de carteira assinada. Eles têm identidade, têm título de eleitor, têm carteira assinada. Tiramos todos os documentos deles e eles agora precisam trabalhar com a carteira assinada. E eu lanço esse pedido para você. Você que tem uma padaria, né? Tem uma loja de roupa, tem um mercado, né? Tem um posto de gasolina. Então, fale para mim. Ligue para mim, passe uma mensagem que nós temos 2 pessoas que precisam trabalhar. É o José e o Leandro. Eles eram mendigos, mas agora são verdadeiros cidadãos do céu. Oh, aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Isso é motivo de muita alegria. Graças a Deus. Bom,
diante dessa notícia maravilhosa, né? Nós estamos encerrando as informações nesta noite. Queridos, neste momento, nós vamos preparar para meditar na palavra de Deus. Amém? Eu gostaria que nesse momento você abrisse seu coração, tá? Abra o seu coração e receba a palavra de Deus nesta noite. Muito bem, nós meditaremos nesta noite na palavra do Senhor, no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 38. Então, meditaremos nesta noite no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 38. Informando aos meus amados irmãos que a minha tradução é a Bíblia King James Fiel. Repetindo, informando aos meus amados irmãos que a minha tradução é a Bíblia King James Fiel. Neste momento, nós vamos orar. Oremos. Grande, eterno e soberano Deus, Criador dos céus e da terra. Nesta noite, elevo a minha voz até o trono da glória, e firmado no sangue do seu Filho Jesus Cristo, entro no santo dos santos. Seja notório a todos os ouvintes que o Senhor é bom e que as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã e grande é a tua fidelidade. Fale aos nossos corações nesta noite e guia-nos sempre por caminhos eternos. É o que te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 38. E nos diz assim a palavra de Deus nesta noite. E, chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e do evangelho, salvá-la-á. Porquanto, que lucro tem o homem em ganhar o mundo inteiro, se perder a sua própria alma? Ou, que dará o homem em troca de sua alma? Porquanto, qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Aleluia! Leitura maravilhosa! Vamos orar mais uma vez. Vamos fazer mais uma oração. Aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ó Deus Todo-Poderoso, a tua palavra nos diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, e que és socorro bem presente na hora da tribulação. Assim como o Senhor usaste teu servo Ezequiel para trazer à memória do povo de Israel sua palavra poderosa, lhe suplico que tome o meu ser nesta hora e use como melhor lhe aprouver. Fala poderosamente a todas as pessoas que ouvirem a tua palavra nesta noite. Desbloqueie os ouvidos e que haja convencimento do pecado, da justiça e do juízo. É o que lhe pedimos e já te agradecemos
em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos e amados ouvintes da Palavra de Deus, nesta noite maravilhosa, abra o seu coração, receba a bênção do Senhor. Amém? A explanação em curso tem o seu contexto procedente de uma pergunta que Jesus Cristo fez aos seus discípulos em Marcos 8, capítulo 8, versículo 27. Então, todo esse contexto dessa explanação que irá ser realizada neste momento vai ter toda a sua abertura numa pergunta que Jesus fez aos seus discípulos, que está no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 27, que diz assim: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Então, meu querido, preste atenção. Jesus, juntamente com os seus discípulos, fez uma enfática pergunta para que os discípulos respondessem para ele: Quem dizem os homens que eu sou? Então, querido, Jesus começou a ensinar os seus discípulos sobre tudo que ele iria sofrer, desde a rejeição, a crucificação e a ressurreição. Então, eu quero que você preste bastante atenção nessa explanação, porque é notório que nós vamos sempre enfatizar o diálogo que Jesus teve com os discípulos e com toda a multidão. Então, não se esqueça, preste atenção, que essa pergunta, quando Jesus fez para os discípulos, a multidão também estava em volta. A multidão também escutou a pergunta que Jesus fez para os seus discípulos, ok? Tá? Então, nós temos uma explanação em que Jesus fala abertamente, presta atenção, sem rodeios, que ele iria morrer e depois de 3 dias ele ia ressuscitar, mas que ele também iria ser rejeitado pelos líderes religiosos. Vemos que essa declaração de Jesus Cristo deixou o quê? Deixou os discípulos assustados. Então você veja só, Jesus escolheu os 12 discípulos, né, para andar com ele, para receber os ensinamentos, e Jesus começou a ministrar a eles os ensinamentos básicos para eles serem o quê? Os seguidores fiéis. Mas quando chegou nessa parte que Jesus começou a alertar eles sobre a rejeição, sobre a morte, sobre a crucificação, os discípulos ficaram assustados e começaram a ficar preocupados. Então preste atenção. Você sabe perfeitamente que Pedro foi um grande apóstolo, um grande discípulo de Jesus. Mas é notório enfatizar para você que no mesmo momento que ele deu uma resposta tremenda, que Jesus era Cristo, o Filho de Deus, logo na frente também ele tropeça e cai. Como que ele tropeçou e caiu? Quando ele repreendeu o mestre, dizendo que não era para acontecer aquilo com Jesus. E você conhece essa passagem. Mas eu quero enfatizar para você uma coisa muito importante. Preste atenção. É oportuno observar que, ao repreender Pedro, Jesus também fitou os seus discípulos, pois concordavam com as palavras de Pedro. Então você presta atenção. Quando Jesus repreendeu Pedro, para trás de mim, Satanás, o que aconteceu? Os discípulos que estavam juntamente com Pedro, era como se eles também
tivessem falado a mesma coisa. Por quê? Eles concordaram com aquela palavra de Pedro, porque eles estavam com medo, porque eles não queriam que Jesus fosse crucificado. Mas Jesus deixou bem claro para eles que era necessário que ele sofresse, fosse rejeitado, morresse e ressuscitasse. E a nossa vitória, a vitória de todo crente estará onde? Na morte e na ressurreição. É na morte e na ressurreição que eu e você temos a vida eterna. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Imbuídos da tradição judaica de interpretação, os discípulos foram incapazes de entender como seu Messias iria sofrer e morrer. Então veja bem, nós sabemos que os discípulos eram conhecedores da lei, eram conhecedores do que estava escrito, do que Moisés e os apóstolos e os profetas deixaram. Então, eles estavam o quê? Eles estavam cientes de que existia uma tradição judaica. E essa tradição judaica sobre Jesus era que veria um Messias, em determinado tempo ia nascer o menino, eles sabiam, e esse menino se tornaria um rei, só que, preste atenção nesse detalhe, eles esperavam um rei guerreiro. Os discípulos, assim também, como a nação judaica, que conhecia muito bem o Pentateuco, eles conheciam o Velho Testamento, eles esperavam o nascimento de um libertador, de um rei, que era o Messias prometido. Por quê? O Velho Testamento enfatiza em todos os seus livros, os profetas sempre falavam do nascimento de um rei que libertaria Israel. Mas eles esperavam um libertador guerreiro. E nós vemos isso aí em três contextos muito interessantes. Observe. Cristo ocupara o trono como herdeiro de Davi. Você vai ver isso lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, e em Salmos 89, versículos 20 a 29. Cristo ocupando o trono como herdeiro de Davi. E também nós vemos lá em Mateus, capítulo 2, versículo 2, que ele nasceu como rei. E vemos ainda em Lucas, capítulo 1, versículo 32 e 33, que Jesus veio ao mundo como rei. Então preste atenção. A nação israelita, assim como muitos sacerdotes, né, os próprios discípulos, eles sabiam que viria um rei. Só que eles não esperavam um rei que fosse rejeitado, que sofresse, que fosse morto. Então, o que aconteceu com os discípulos? Quando Jesus falou para eles que iria ser rejeitado, que ia sofrer, que os líderes religiosos iam rejeitar ele, que iam fazer com que ele se levasse a cruz e ele fosse crucificado, eles ficaram assombrados. E não se esqueça que o que estava junto com os discípulos? A multidão. Então, nós vemos que hoje, em Israel, tem muitos cristãos hoje tem muitos judeus hoje que são cristãos fiéis, mas tem muitos também que ainda estão aguardando o Messias, ainda estão aguardando o Salvador, esse rei guerreiro. Infelizmente, eles estão aquém da verdadeira palavra de Deus, porque o Messias, aquele prometido que nasceu em uma manjedoura e nasceu e foi criado e foi levado para a cruz, foi rejeitado e morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele veio para salvar a nação de Israel, mas só que eles não quiseram. Eles rejeitaram o príncipe da paz. Mas
Esse príncipe da paz hoje está à disposição de todos aqueles que realmente se arrependem e creem. E eu e você, no momento que nós nos arrependemos e cremos, temos a certeza que nascemos de novo. E a partir desse momento, nós somos verdadeiros cidadãos dos céus. Oh, glória a Deus! Aleluias! Glória seja dada ao nome do Senhor. Querido, vamos para o texto. Vamos para o texto. Vemos lá em Marcos, capítulo 8, versículo 34. E nos diz assim: E, chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes. Quem é que disse? Jesus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meu querido, essas palavras de Jesus têm um sentido muito profundo. Eu vou repetir. Eu quero que você escute com muita atenção as palavras que Jesus falou para os discípulos e para a multidão. Nunca se esqueça desse detalhe. Jesus estava com os discípulos e a multidão estava em volta dele. Então preste atenção em Marcos, capítulo 8, versículo 34. Nos diz assim: E, chamando a si a multidão, então Jesus chamou o quê? Fez com que a multidão se aproximasse mais dele. Os discípulos estavam perto, mas ele falou que chegue mais a multidão, tá? E, chamando a si a multidão com seu discípulo, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É muito profundo. É muito profundo. E nós vamos mergulhar um pouco dentro desse versículo. O que Jesus queria dizer para todas aquelas pessoas quando ele falou que era para eles negarem a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a ele? Muito bem. Nós vemos que esse aspecto, querido, vai muito além do aspecto teológico. Tratava-se de uma questão prática. Jesus chamara aqueles homens para segui-lo e sabiam que tudo o que acontecesse ao mestre aconteceria ao grupo. Então presta atenção, por que eles estavam assombrados, com medo, quando Jesus falou que ia ser rejeitado, que ia ser crucificado e que ia morrer? Porque, como seguidores de Jesus, fatalmente aconteceria também isso com eles como seguidores. Eles eram discípulos. E nós vemos na sequência que não foi diferente. O único apóstolo que não morreu martirizado foi João. Todos os outros morreram martirizados, tá? Então, essa chamada de Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, foi para os discípulos, foi para a multidão e é para mim e para você nesta noite. Aleluia! Jesus, nesta noite, querido, fala para você. Se você quer realmente seguir a Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Faço-lhe a primeira pergunta neste momento. Você que está seguindo a Jesus Cristo, pergunto-lhe: você já negou a si mesmo? E já pegou a sua cruz para seguir Jesus? Vou repetir essa pergunta para você. Você que tem 10 anos de igreja, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos de igreja, a perguntinha enfática que eu quero te fazer: você já negou a si mesmo? Já pegou a sua cruz e está seguindo realmente a Jesus? Andar com Bíblia debaixo do braço e todo domingo para a igreja não quer dizer que você está seguindo a Jesus. Pense nessa questão. Dando prosseguimento, eu quero trazer à baila uma informação muito interessante
Preste atenção. Toda pessoa que leva uma cruz é para morrer. Então, naquele tempo de Jesus, preste atenção. Sempre que a pessoa era condenada, que recebia pena capital, e a morte dele era para levar a cruz, sabe o que acontecia? Ele morria lá na cruz. Então, sempre que você era condenado à pena capital, que é a pena de morte, que era a pena de cruz, a pessoa levava a sua cruz. Levava a sua cruz para ser crucificado. E quando Jesus chama a multidão, os discípulos, chama você agora nesta noite e chama a mim para levar a cruz, querido, sabe o que ele está querendo dizer para mim e para você? Paulo, e várias pessoas que estão me escutando agora, Jesus diz para você, olha, pegue a sua cruz e venha morrer. Mas sabe morrer para o quê? Venha morrer para o mundo, venha morrer para as vaidades, venha morrer para a concupiscência da carne e dos olhos. Você precisa morrer para o mundo. E essa cruz, você precisa ser crucificado nela. Aí sim, você vai experimentar o novo nascimento. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Meu amigo, nesta noite Jesus te convida para morrer. Venha morrer para o mundo e venha nascer para Jesus. Aleluia! Você nascendo para Jesus, você terá uma nova pátria. A pátria chamada Reino dos Céus. Oh, glória a Jesus! Aleluia! Você nesta noite está sendo convidado a deixar as formalidades. Você está sendo convidado a ser um verdadeiro peregrino. Meu amigo, eu queria trazer agora uma informação para você. Antigamente, só para você ficar bem nítido na sua mente, nos filmes de faroeste, quando chegava um estrangeiro naquela localidade, como que ele era tratado? Com desconfiança. Ele chegava no meio da rua e todo mundo ficava olhando de dentro do salão. O xerife logo ia em cima dele perguntar, meu amigo, quem é você? Era uma pessoa estranha. E geralmente o estrangeiro não tem vida fácil. E eu vou te dizer uma coisa. O verdadeiro cidadão do céu, aquele que é peregrino nesta terra, o verdadeiro cidadão do céu que nasceu de novo, ele não tem vida fácil nesta terra. Sabe por que ele não tem vida fácil, meu querido? Jesus mesmo falou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Tomar a cruz é dizer, venha morrer na cruz. Venha ser realmente um verdadeiro cidadão dos céus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Então eu quero te dizer, pegue a sua cruz, mude de vida e vamos para o céu. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Apesar de toda a sua devoção a Jesus, os discípulos continuavam ignorando a verdadeira relação entre a cruz e a coroa. Eles seguiam a filosofia de Satanás. Qual é a filosofia de Satanás? Glória sem sofrimento, em vez da filosofia de Deus. E qual é a filosofia de Deus? Sofrimento transformado em glória. Então, nós temos aqui dois paradoxos. Duas filosofias. Uma, que é a filosofia do mundo, que te dá glória sem sofrimento. É o que nós estamos vendo em muitas igrejas aí. Todo mundo quer carro novo, casa nova, marido novo, mulher nova. Não é isso? Carro novo, fábrica, fazendas, sítios, empresas. Não é? É a glória sem sofrimento. Mas Jesus te chama para quê? Sofrimento transformado em glória. Sabe por quê, querido? A nossa vitória, a nossa glória não é nessa terra.
Todo verdadeiro cidadão do céu, ele não espera muita coisa dessa terra. Sabe por quê? O reino dele é o reino celestial. Oh, aleluia! Ele não pensa muito nessa terra mais. Ele já nasceu de novo. E você precisa nascer de novo para começar a pensar nos reinos dos céus. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Aleluia! Jesus chamou o povo e lhes falou sobre o que havia ensinado aos seus discípulos. O verdadeiro discipulado exige um preço. Preste atenção. O verdadeiro discipulado exige um preço. Todos que quiserem entrar no céu terão que pagar o preço nesta terra. Céu não é brincadeira. Céu é um lugar de santidade. E todos que quiserem entrar no céu terão que vencer o mundo com a sua concupiscência. E você só vence o mundo através do sangue do Cordeiro, o sangue salvador, o sangue remidor, o sangue que limpa pecado, o sangue que purifica pecado, o sangue que purifica todos os teus pecados nesta noite. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Jesus sabia que as multidões o seguiam apenas por causa dos milagres e que a maioria não estava disposta a pagar o preço do verdadeiro discipulado. Querido amigo e ouvinte, vamos fazer um transporte. Vamos transportar aquele acontecimento para hoje aqui. Jesus falou isso há aproximadamente 2000 anos atrás. E a palavra está se cumprindo também em nossos dias hoje. Hoje, você vê multidões de pessoas lotando as igrejas para receber o quê? Milagres. Eles só querem receber a bênção. Empresa, carro novo, casamento, casa nova. Eles querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. Eles querem andar de qualquer maneira. Andam com a Bíblia, mas não obedecem à Bíblia. Naquele tempo, a multidão seguia Jesus, sabe por causa de quê? Por causa da comida. Muitos seguiam Jesus, por quê? Por causa do alimento. Eles não seguiam verdadeiramente a Jesus. É por causa disso que Jesus falava o quê? Por parábolas. Então a parábola era o modo de Jesus fazer o quê? O filtro. Porque não era todo mundo que entendia a parábola. E hoje? Como nós estamos vendo as igrejas hoje? Domingo você vê a igreja superlotada. Mas eu queria que você fizesse um teste. Você que é pastor, você que é dirigente de congregação, de igreja, eu gostaria que você fizesse um teste. Dia de domingo, quando a igreja tiver ceia, eu gostaria que você fizesse a seguinte pergunta. Levante a mão todos aqueles que têm certeza de salvação. Peça para a sua igreja, todos que têm certeza de salvação, levantarem a mão. Você vai ter uma surpresa. Aleluia. Precisamos ser crentes fiéis. Vale a pena ser crente fiel e caminhar para o céu. Precisamos ser crente fiel. Quantidade, igreja cheia, cheia de pecado, porque não obedecem realmente a palavra de Deus. Está na hora de mudarmos os nossos procedimentos. Jesus chamou aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz para morrer para o mundo e seguir a Jesus, seguir para os céus. Aleluias, glória ao nome do Senhor. Aleluias, glória ao nome do Senhor. Mas, querido, o verdadeiro discipulado transforma a pessoa em uma nova pessoa, em um novo nascimento. E agora essa pessoa passa o quê?
passa a ser um peregrino nesta terra. A pátria dele agora é os céus. Jesus impôs 3 condições para o verdadeiro discipulado. Então eu gostaria que você prestasse muita atenção nas 3 condições que Jesus impôs para o discipulado: entregar-se inteiramente a ele, identificar-se com o sofrimento e a morte, segui-lo em total obediência para onde quer que ele conduz. Eu vou repetir bem devagarzinho para você. As 3 imposições para o verdadeiro discipulado. Primeira, entregar-se inteiramente a Jesus. Segunda, identificar-se com o sofrimento e a morte. E a terceira, segui-lo em total obediência para onde quer que ele vá. Eu quero pegar uma deixa aqui no item 3. Segui-lo em total obediência. Presta atenção. Total está dando uma ideia de quê? Totalidade, completude. Então é você obedecer a ele em tudo. Não é só numa parte da sua vida. Não. A obediência tem que ser total. Todas as partes da sua vida têm que estar no controle de Jesus. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai jejuar, você vai obedecer, você vai amar o próximo, você vai querer que o próximo esteja cada dia melhor. Por quê? Porque é o 2º mandamento que Jesus deixou. Mas nós vamos chegar lá na frente para falar sobre isso. Vamos adiante. O que é negar-se a si mesmo? Você sabe o que é negar-se a si mesmo? Então vamos lá. É render-se a Cristo e tomar o firme propósito de obedecer à sua vontade. Olha que é a completude. Obedecer completamente. Vou repetir. O que é negar-se a si mesmo? É render-se a Cristo e tomar o firme propósito de obedecer à sua vontade. Então nós temos aqui o quê? Uma recomendação de Jesus, que é para nós obedecermos a ele em tudo. Então, é no trabalho, é no estudo, é nos afazeres do dia, é na relação com pai e filho, é na relação do esposo com esposa. Em tudo você deve fazer o quê? Obedecer a Jesus. Então nós estamos vivendo no mundo hoje que as pessoas geralmente elas têm a sua vida pautada dentro da igreja, né? Muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não é o 100% da vida dela que é obediente. Ela não se rende, não nega-se completamente a Jesus. Então tem muitas áreas da vida dela que ela controla, não é Jesus. Então, eu já escutei muitas pessoas, mas isso aqui eu faço do jeito que eu quero. Ué, se você faz do jeito que quer, como é que está o negar-se a si mesmo? Já caiu por terra. Temos que obedecer a palavra de Deus e atender. Negar-se a si mesmo é render-se realmente ao senhorio de Jesus e obedecê-lo em todas as etapas da nossa vida. Glórias a Jesus. Aleluia. Quem vive verdadeiramente para Cristo, cada dia torna-se mais semelhante a Ele e passa a ser um verdadeiro cidadão dos céus. Então, meu amigo, olha só. Quando a gente obedece realmente o verdadeiro evangelho, o que acontece? Nós vamos... Por que as pessoas eram chamadas de cristãos lá no Atos 1, Atos 2 e 3? Por quê? Parecia com Cristo. Cristão quer dizer parecido com Cristo. Então você vai obedecendo os mandamentos bíblicos, você cada dia vai o quê? Se parecendo mais com Cristo. Esse é o objetivo de nós ir nos identificando cada dia mais com Cristo. E vai chegar uma hora que vai haver o quê? Vai haver uma fusão.
Você vai se parecer muito com Cristo nas suas ações, no seu modo de falar, no seu modo de agir. E você vai querer o quê? O que Cristo fez? Obedeceu completamente o Pai. E nós, quando nos identificarmos realmente com Ele, vamos obedecer. Nós não vamos ter problemas mais para cumprir os mandamentos. E principalmente o amor ao próximo. Nós vamos amar o próximo, sabe por causa de quê? O próximo precisa ser avisado de que existe um inferno. E o próximo precisa ser alertado que somente o sangue de Jesus liberta do inferno. Oh, aleluia! É somente o sangue de Jesus. Não existe mais nada nesse mundo que possa te livrar do inferno. É o sangue purificador, o sangue remidor, o sangue salvador. Esse sangue te livra do inferno e te leva para o céu. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Então nós temos que nos parecer cada dia mais com Jesus. Seguir as pesadas, seguir os passos do Mestre. Vemos no texto, Marcos 8, capítulo 8, versículo 35 e 36, que nos diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e do evangelho, salvá-la-á. Porquanto, que lucro tem o homem em ganhar o mundo inteiro se perder a sua própria alma? Meu querido, eu preciso repetir esse versículo de novo. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa e do evangelho, salvá-la. Porquanto, que lucro tem o homem em ganhar o mundo inteiro se perder a sua própria alma? Faço-lhe nesta hora a segunda pergunta. Você está disposto a morrer agora, nesse exato momento, em prol do evangelho? Você está preparado para dar sua vida agora em prol do evangelho? Vou repetir, eu quero que você medite nessa pergunta. Os verdadeiros cidadãos dos céus, eles têm que estar preparados para dar vida em prol do evangelho. Você que está na igreja 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, está preparado para dar vida em prol do evangelho? Pergunto-lhe. Você está preparado para dar vida em prol do evangelho? Glórias ao nome do Senhor. Você precisa saber e escutar uma grande verdade. Jesus Cristo nos chama para morrer. Venha. Venha. Venha, meu amigo. Venha morrer para o mundo e nascer para Jesus. Nascer limpo, nascer santificado, nascer lavado no sangue de Jesus. Glórias a Deus. Venha morrer, querido, para o mundo e nascer para Deus. Jesus não chama ninguém para ser morno. Jesus nos chama para ser luz e luz do mundo. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Jesus chama para nós sermos uma chama pegando fogo, um verdadeiro cidadão para atrair pessoas com uma voz em chama. A verdadeira pregação é aquela pregação em chama que queima o coração do pecador e ele não resiste e ele tem que vir. Porque Jesus, é Jesus que queima o coração dele, queima o coração de pecado, queima o coração sujo, mas agora transforma esse coração em um coração limpo, pronto para entrar no céu, um coração purificado. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Aquele que já morreu para esse mundo tem a sede no seu coração de levar o evangelho para todos os que estão caminhando para o abismo, caminhando para o inferno. Você sabia? É muito interessante isso que eu vou falar para você.
Uma das qualificações do verdadeiro cidadão dos céus, sabe qual que é? Ele tem sede de falar para o seu próximo que o quê? Tem muitas pessoas nesse exato momento caminhando para o inferno. Então o verdadeiro cidadão do céu, ele quer alertar. Alertar para quê? Para que essa pessoa não vá para o inferno. É muito importante nós sabermos, lermos, entendermos a palavra de Jesus para o quê? Para pregar com autoridade. Você precisa ser um cristão que leva a sua cruz para morrer nela. Morrer para onde? Morrer para o mundo. Aí você morrendo para o mundo, você vai ser um crente fiel. Sendo um crente fiel, você vai fazer o quê? Vai pregar para o seu vizinho, vai pregar para o seu esposo, vai pregar para os seus filhos, vai pregar no seu trabalho, vai pregar na faculdade, vai pregar na rua, vai pregar no mercado. Você vai pregar em todos os lugares. Vai alertar todos que o inferno é real. Meu querido, fala-se muito hoje no mundo que o inferno é irreal. Ah, o inferno é esse mundo mesmo. Olha, o inferno é 500.000 vezes pior do que esse mundo. O fogo não para de queimar. E a ira de Deus vai estar lá. Não queira ir para o inferno. Aceite a Jesus, mude de vida, nasça de novo e vamos caminhando para o céu. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Todos os verdadeiros cidadãos dos céus, eles querem falar, eles querem salvar, eles querem alertar. É no trabalho, é no ônibus, é no hospital, é nas clínicas, é no mercado, todo lugar que você está, todo dia você tem uma grande oportunidade. Preste atenção, todo dia você se comunica com várias pessoas. É no ônibus, é no sinal, é no açougue, é no mercado, é na farmácia. Todo dia você se comunica com várias pessoas. E esse comunicado que você tem com elas é uma oportunidade. Então o que você faz? Se você não tem como se dirigir à pessoa, fala comigo, eu mando um livrinho para você, você já dá um presente para ela. Olha, o livro é gratuito, hein? É em todo o Brasil, meu livro é gratuito. Se você não sabe como chegar, manda o seu nome e endereço para mim, que eu vou mandar 100, 200, 500 livros para você, e você fala, toma um presente aqui. E através do livrinho, você já tem essa oportunidade para falar do amor de Jesus Cristo. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Meu querido, o verdadeiro cidadão dos céus, ele tem uma missão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E as oportunidades têm que ser anunciadas. Toda oportunidade você tem que anunciar. Aleluias, glória ao nome do Senhor. E vamos caminhando para o céu. Aleluias, glória ao nome do Senhor. Oh, aleluia. Ele já não tem mais prazer neste mundo. Meu querido, o verdadeiro cidadão do céu, ele não tem muito prazer mais nesse mundo, não. Esse negócio do cristão querer viver agora a vida de prosperidade. Olha, a Bíblia diz que nós não devemos de juntar tesouro neste mundo, querido. Aqui o ladrão rouba e a traça corrói. Você tem que juntar tesouros no céu. Entendeu? Tá? Mas para isso você tem que ler a Bíblia. Tá? Isso está escrito na Bíblia. Junte tesouro nos céus. Não adianta você juntar fortuna nessa terra que você vai morrer. E você não vai levar nada no caixão. O caixão vai você. Uma peça de roupa. E vai para ser queimado ou vai para debaixo da terra. Acabou. E a sua fortuna? Ficou. Junte fortuna no céu, pregando o verdadeiro evangelho. Morra na cruz, nasça de novo e vamos caminhando para o céu. Aleluia, glória ao nome do Senhor. O verdadeiro cidadão dos céus, queridos, ele sabe que tem muitas pessoas na sua família, muitos amigos, muitos vizinhos que estão caminhando para o inferno. Essa é a verdadeira verdade. Verdadeira realidade, corrigindo. O verdadeiro cidadão do céu, ele sabe que tem muitas pessoas da família dele, muitos amigos, vizinhos,
muitas das vezes esposos, filhos, que não são crentes fiéis. E não adianta com esse papo de, mas ele está indo na igreja. Meu amigo, e se você morrer sendo morno, como é que fica? Seja o crente fiel. Meu querido, eu vou te dizer uma coisa, vale a pena ser um crente fiel. Vale a pena. Vale a pena você morrer para o mundo e nascer para Jesus. Você precisa morrer para o mundo e nascer para Jesus. Precisa ter uma vida de comunhão, uma vida de intimidade, uma vida de oração, santificação, oração, leitura da Bíblia. Você precisa ser um crente fiel. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Amém. Note bem. Você não pode e não deve nunca esquecer que neste contexto, Jesus estava falando para quem? Jesus estava falando para os discípulos e para a multidão. Então, tudo que Jesus falou ali para os discípulos, a multidão também estava em volta, tá? Então, na hora que Jesus falou, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, foi para os discípulos, mas foi também para a multidão que estava em volta dele. Nunca se esqueça disso. A palavra é para todos. Todos nós temos que negar a si mesmo, pegar a nossa cruz e seguir. Seguir as passadas dos mestres. Amém? Muito bem. Veja que Jesus Cristo estava instruindo, ensinando seus discípulos em como usar bem a vida e aproveitar ao máximo as oportunidades aqui na terra. Então, o que Jesus estava fazendo com os discípulos? Estava, em outras palavras, meus queridos discípulos, aprendam a definir e a reconhecer as oportunidades que vocês têm. E hoje essa palavra é para mim e para você, meu querido. Nós temos que também pegar nossas oportunidades. Todo contato que... eu não saio, o meu carro agora, eu não saio mais sem o meu livrinho. Todo lugar que eu vou com o meu livrinho. E eu já ando com o livrinho já na mão. Vou no hospital, é livrinho na mão. Vou na farmácia, você já tem meu livrinho. E vou no avião, nos aviões também, todo avião que eu ando, o piloto, o copiloto, toda a tripulação recebe o livrinho também. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Nós temos que abraçar as oportunidades. Nós não sabemos por quê, o que vai acontecer. Mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, que você... o livrinho já é um bom presente para você dar. Olha aí. Você que não sabe como começar a evangelizar, dá um livrinho de presente. Vai lá. Ô, irmão Paulo, manda aqui 100 livros aqui para mim que eu vou sair distribuindo aqui para o meu vizinho, aqui para minha rua. Eu estou esperando o seu endereço. Amém. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Vamos evangelizar esse Brasil. Vamos evangelizar nossos estados. Vamos evangelizar nossos vizinhos. Vamos evangelizar nossos filhos. Vamos evangelizar nossos esposos e nossas esposas. Todos precisam saber que existe salvação em Jesus Cristo. Amém. Aleluias. Glórias a Deus. Faço-lhe nesta hora a terceira pergunta. Você tem aproveitado diariamente as oportunidades que Jesus Cristo lhe concede para pregar o Evangelho? Vou repetir a pergunta. Olha que pergunta penetrante. Você tem aproveitado diariamente as oportunidades que Jesus Cristo lhe concede para pregar o Evangelho? Note que podemos ganhar o mundo inteiro e ser um grande sucesso aos olhos dos homens. E ainda assim, não ter coisa alguma para mostrar ao Senhor quando estivermos lá diante dele no trono. Querido, eu preciso falar para você de uma pessoa. Você já ouviu falar em David Martin Lloyd Jones? Então eu vou falar alguma coisa sobre esse grande médico. Preste atenção. Preste atenção. Dia 20 de dezembro de 1899, em Cardiff, país de Gales, nascia David Martin Lloyd Jones, conhecido como Doutor,
15 anos após, os seus pais saíram do país de Gales e foram morar em Londres, em 1914. Presta atenção, olha a sequência desse jovem, a sequência de sucesso que ele teria. Aos 16 anos, ele foi aceito no altamente aclamado programa de treinamento do Hospital de São Bartolomeu, um dos mais famosos hospitais da Inglaterra. Então, aos 16 anos, Martin Lloyd Jones foi aceito no Hospital São Bartolomeu. Que hospital era esse? Simplesmente um dos hospitais mais famosos da Inglaterra. Aos 21 anos de idade, Martin Lloyd Jones recebeu bacharelado em medicina e cirurgia, com distinção, quer dizer que ele se sobressaiu. Muito bem. A cada passo que ele dava, ele se destacava na medicina. Ele passou a ser o médico, presta atenção, ele passou a ser o médico pessoal do rei Jorge e da família real. Então, um rapaz de 22 anos de idade passou a ser o médico do rei e da família real. Porque você sabe que naquele tempo da dinastia dos reis e sua realeza, quem que eram os médicos dele? Geralmente era aqueles senhorinhos mais antigos, aquelas pessoas de 60, 70 anos, porque tinham muitas experiências. Então os médicos mais antigos tinham muitas experiências. Mas o garoto com 22 anos foi ser médico da família real. Você já passou a entender que ele tinha o dom de ser médico realmente. E olha o que aconteceu com ele. Vamos lá. Aos 23 anos, recebeu, por merecimento, o altamente respeitado doutorado em medicina da Universidade de Londres. O crescimento de D.M. Lloyd Jones na medicina era espantoso. Presta atenção, todos os doentes que ele atendia ficavam curados com os medicamentos que ele passava. Então, ele não tinha uma especialidade, não. Qualquer doença que o pessoal ia lá e ele curava. Ele passava o medicamento e a pessoa ficava boa. Escute bem. No auge da fama. Aos 24 anos, recebeu uma bolsa de pesquisa para pesquisar a doença de Hodgkin, linfadenoma. Aos 24 anos, ele recebeu uma bolsa para fazer pesquisa nessa doença. Aos 25 anos, ele tornou-se membro da Academia Real de Medicina. A carreira de medicina de Martin Lloyd Jones subia às alturas meteóricas. Então, meu amigo, e era cirurgia, era isso, e todo mundo que vinha, e era medicamento aqui, e ele passava o medicamento e a pessoa ficava curada. E ele começou a se sobressair. E agora ele fazia pesquisa. E agora ele passou a ser o médico da família real. Tudo com 22 a 25 anos. Vamos adiante. Quando ele tinha 25 anos, o irmão dele, Harold, e seu pai faleceram. E com essas duas perdas, ele ficou muito condoído, né? E Deus começou a tratar ele. Então, no auge do seu sucesso, que ele era um médico super talentoso, essas perdas do irmão e do pai trouxe ele começou a pensar mais um pouco. Aos 25 anos, ele no auge de sua fama da medicina, ele se encontra com Cristo e nasce de novo. Presta atenção agora. 25 anos de idade. No auge da fama, um médico que era inquestionável aceita Jesus Cristo e nasce de novo. Só que o nascimento dele não foi brincadeirinha. Aí é que mora o problema. Quando Jesus tocou no coração dele e mudou a vida dele, não mudou a vida dele. Mas você vai ser médico e vai continuar pregando. Não. Escute só o que aconteceu. Recém-convertido, Lloyd Jones ficou convicto de que a maior necessidade de seus pacientes estava muito mais ligados na raiz espiritual. Então ele começou a observar que todos os pacientes dele que ele ia lá e curava, presta atenção, ele curava a doença do corpo e aquela pessoa voltava para o pecado, morria, e o que acontecia sem Jesus, sem salvação? A alma ia para o inferno. E ele começou a perceber isso.
Ele percebeu que ele curava os pacientes para que eles voltassem a uma vida de pecado. E quando morriam, iam para o inferno. Então ele falou, mas ué, eu estou curando as pessoas voltam para o mundanismo, morrem e vão para o inferno. Isso ele já estava convertido. Muito bem. Durou 2 anos, essa batalha dos 25 aos 27. E aos 27 anos, em julho de 1926, ele tomou a decisão que mudaria a sua vida. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Oh Deus maravilhoso. Aos 27 anos de idade, em julho de 1926, ele tomou a decisão que mudaria a sua vida. Deixar a carreira de medicina para seguir o chamado que considerava mais alto, mais sublime e muito mais importante, o chamado para pregar o evangelho, o chamado para ganhar almas para Jesus, o chamado para guerrear contra o demônio, o chamado para guerrear contra o inferno, o chamado para guerrear contra Satanás, o chamado para guerrear contra as forças do mal, o chamado para levar as almas para o céu. Esse é o chamado que Deus tem para mim. Esse é o chamado que Deus tem para Lloyd Jones. E esse é o chamado que Deus tem para você que está escutando essa mensagem nesta noite, meu querido. Deus te chama para você ser um atalaia, ganhar almas para o reino de Deus, para o reino de Jeová, para os céus. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Oh, aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Em uma carta, ele escreveu. Veja o que ele escreveu numa carta. Quero pregar e estou determinado à pregação. A natureza precisa de minhas atividades futuras, ainda não resolvidas. Mas nada pode ou deve impedir-me de sair falando às pessoas das boas novas de salvação. Oh, glória a Jesus! Eu vou repetir esse último pedacinho dessa frase que ele escreveu. Mas nada pode ou deve impedir-me de sair falando às pessoas das boas novas de salvação. Glória, glória, glória ao nome de Jesus. Nada pode impedir. Quando realmente a pessoa nasce de novo, nada impede ele. E ele é impelido a falar da salvação. Aleluia. E o Senhor te convida hoje a você ser intrépido, a você ser impelido a falar da salvação. Dentro do ônibus, no hospital, na clínica, no avião. Fale da salvação. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. A decisão de D.M. Lloyd Jones chocou o ambiente da medicina inglesa. Aquilo foi um baque. Todos os hospitais, todo mundo entrou em parafuso. Por quê? Simplesmente ele era o médico. Ele era o doutor. Ele era a pessoa que, quando o doente chegava lá, os medicamentos dele era bater e valer. E agora ele abandonou a medicina. Então, o ambiente da medicina inglesa toma um choque. Como que esse cara vai fazer isso? Será que ele ficou maluco? Ele agora ficou maluco para tirar a alma do inferno e levar a alma para o céu. Ele agora ficou maluco porque o sangue de Jesus Cristo moveu o coração dele e ele agora é um novo cidadão. Ele é um peregrino nessa terra e ele só pensa nos céus. E ele agora quer curar não é mais o corpo, meu amigo. Ele agora quer curar é a alma. Ele agora quer a pessoa entrando nos céus. É isso que eu e você devemos fazer. Agora nós devemos de querer as pessoas entrando no céu. Não é carro novo, não é casa nova, não é fazenda, não é sítio, é almas nos céus. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. A decisão de D.M. Lloyd Jones chocou o ambiente da medicina inglesa. Um jovem bem-sucedido, com sua carreira em pleno desenvolvimento, grandes horizontes pela frente, deixou tudo para pregar o evangelho de Jesus. Aleluia.
Agora, ele não curava mais o corpo, ele curava a alma e pregava que o sangue de Jesus Cristo tem poder para limpar qualquer tipo de pecado. Basta o homem se arrepender e crer. Querido amigo, o sucesso, a fama, a riqueza não subiu na cabeça de D.M. Lloyd Jones. Ele agora queria salvar almas para o reino de Deus. O objetivo dele agora não era mais curar o corpo. Presta atenção. Ele parou de curar o corpo. Ele agora queria curar era a alma. A alma curada, ela entra no céu. A nova pessoa. D.M. Lloyd Jones recebeu o novo nascimento. E agora ele não queria mais curar o corpo de ninguém. Ele agora queria curar era a alma. Por quê? Curando o corpo, a pessoa voltava para o mundo, os prazeres do mundo, e morria e ia para o inferno. Não, mas agora ele não. Eu vou curar a alma, porque agora ele vai ser uma nova pessoa e vai para o céu. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. O verdadeiro discípulo recebe alguma recompensa? Sim. Torna-se cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Aleluia. Esse é o verdadeiro chamado. É para nós nos tornarmos mais semelhantes. É verdade, disse o bispo Hopper, na noite anterior do seu martírio, que a vida é doce e a morte é amarga, mas a morte eterna é mais amarga e a vida eterna é mais doce. Prestemos atenção. Eu vou repetir o que esse bispo Hope disse naquela oportunidade. É verdade, disse o bispo Hope, na noite antes do seu martírio. Então ele estava preso e ele ia ser martirizado no outro dia. E ele falou assim, que a vida é doce e a morte é amarga, mas a morte eterna é mais amarga e a vida eterna é mais doce. Que possamos sempre querer a vida eterna com Jesus Cristo, porque ela é mais doce. A felicidade no céu com Cristo é suficiente para contrabalançar a perda da própria vida por ele. Então veja só, todos aqueles que realmente perdem a sua vida em prol de Jesus Cristo, meu amigo, é a felicidade do crente a perder a sua vida. É por causa disso que eu falo e sempre falarei. Todo crente que tem medo de morrer, ele não é salvo. Por quê? Onde é que está a vitória do crente? A vitória do crente está na morte. Então, se o crente tem medo de morrer, ele não é salvo. Ele tem medo da morte. Todo crente fiel já venceu a morte. Jesus Cristo falou, eu venci e vós também vencereis. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Vamos voltar para o texto. Lemos lá em Marcos, capítulo 8, versículo 37 e 38. E nos diz assim, o que dará o homem em troca da sua alma? Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. É oportuno enfatizar que naquela época, há quase 2000 anos atrás, Jesus nos diz que, presta atenção, há 2000 anos atrás, o que Jesus disse lá naquela época? Qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras. Faço-lhe neste momento a quarta pergunta. Como está a moral de nossa geração? Essa geração que você está vivendo agora do século XXI. Como está a moral dessa geração do século XXI? Eu vou te responder como está a moral dessa geração que nós estamos vivendo agora. Eu aproveito o ensejo para responder para você. Estamos vivendo uma geração em que a vida vale menos de R$10. Estamos vivendo uma geração com maior margem de aborto já existente no mundo. Estamos vivendo uma geração onde o adultério explode em todos os países.
Estamos vivendo uma geração em que o número de suicídio cresce em todos os países. Estamos vivendo uma geração em que o verdadeiro evangelho está se esfriando em todos os países. Estamos vivendo uma geração em que os verdadeiros cidadãos dos céus, aqueles que realmente nasceram de novo, diminuem a cada dia em todos os países. Essa é a geração que nós estamos vivendo. A geração que, para aceitar a Jesus Cristo, é uma dificuldade tremenda. Por quê? O pecado campeia. O pecado jaz à porta. Uma geração pecadora, adúltera. Essa é a geração que nós estamos vivendo. E Jesus Cristo falou: qualquer que entre esta geração naquela oportunidade, e eu vou te dizer, a nossa geração hoje está adúltera e pecadora 100 vezes mais do que aquela do tempo de Jesus. Essa geração que você está vivendo. Essa geração do século 21. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, de você e de nossa geração. Onde o pecado campeia as portas abertas. A vida vale menos de R$10. O que você acha disso? Temos que ser crentes fiéis. Temos que fazer igual D.M. Lloyd Jones. Pregar o evangelho com autoridade. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Uma geração adúltera, pecadora, precisa de pessoas firmes. Pessoas que falem o evangelho com autoridade, com a unção, que não tem medo de falar a verdade. Se morrer sem Jesus, vai para o inferno, sim. É isso que a minha palavra diz. Glórias seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Existem algumas pessoas que reconhecem que a causa de Jesus Cristo é uma causa justa, mas devido à sua posição social, se envergonham de professá-la, temendo a censura e a falta de crédito que possam passar a ter. Então tem algumas pessoas que a posição social dela faz com que ela acabe indo para o inferno depois. Não existe brincadeira na Bíblia, meu querido. Eu vou te falar uma coisa que eu já falei 500 mil vezes e vou falar. A Bíblia não existe brincadeira nenhuma na Bíblia. Não existe brincadeira nenhuma na Bíblia. A Bíblia é um livro sério. É um livro de poder. A mesma palavra que te salva é a mesma que te condena. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Então existem algumas pessoas que, devido à sua posição social, devido ao seu alto grau na sociedade, ficam com medo, se envergonham de falar do evangelho. É aquele crente morno. Nunca se decide realmente. Mas se eu decidir realmente no meu serviço, o pessoal vai ficar me achacoalhando. Eu vou perder o crédito. Eles vão achar que eu fiquei maluco agora. Meu querido, seja um crente fiel, independentemente da tua posição da sociedade. Se você não for o crente fiel, sabe o que te aguarda? O inferno. E eu não tenho nem um pouquinho de medo de falar. Nós somos verdadeiros cidadãos dos céus. Temos que alertá-los. A Bíblia deixa bem claro. Você sabe quem que mais falou no inferno na Bíblia? Foi o meu Senhor Jesus Cristo. Foi o teu Senhor Jesus Cristo. Foi ele que falou mais o inferno. Você precisa saber. Você precisa ser um crente fiel. Vale a pena ser um crente fiel. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Seja um crente fiel e vamos caminhando para o céu. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Mas chegará o dia em que a causa de Jesus Cristo aparecerá tão brilhante e resplandecente quanto agora parece ser humilde e desprezível. Vai chegar o dia, querido. Sabe qual é esse dia? O dia do acerto de conta. O dia do julgamento final. Esse dia vai chegar. Aceita Jesus, seja um crente fiel e vamos caminhando para o céu. Eu preciso lhe falar uma grande verdade. Jesus Cristo breve voltará. Breve voltará. Ele vai buscar na terra, sabe para quê? Vai voltar na terra, sabe para quê? Para buscar um povo santo, lavado
e remido no seu sangue. Esse povo é chamado, sabe de como? A igreja. Agora, presta atenção. Presta atenção. Essa igreja não tem placa. É um povo de todas as nações, de todos os países. Cada país tem várias pessoas. Então não é placa, querido. É um povo. Então você precisa saber que placa não salva ninguém. É isso que você precisa saber. Tá? Por quê? Muitas pessoas agora, todo mundo me pergunta, todo mundo quer saber que igreja que eu sou. A minha igreja, sabe qual que é? É a igreja do sangue de Jesus. Glória a Jesus! Sabe qual que é a minha igreja? É a igreja lavada, remida no sangue de Jesus, que vai para o céu sem placa. Já está respondida a igreja que eu sou. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Oh, aleluia! Entre para essa igreja e vá para o céu. A igreja lavada, remida no sangue de Jesus, que não tem placa. Glória! Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Jesus! Essa igreja, querido, sabe qual é a chamada? Ela é chamada de noiva. E essa noiva vai realizar, sabe o quê? As bodas dos cordeiros com Jesus. E para você participar dessa noiva, veja bem, eu não estou falando que você vai participar de placa, Assembleia, Batista, Presbiteriana, Metodista, não é nada disso. Não é nada disso. A igreja que vai participar, a noiva que vai participar das bodas do Cordeiro, o casamento de Cristo, ela não tem placa. É um povo lavado, remido, santificado no sangue de Jesus Cristo, que vive e prega e ama o próximo. Essa pessoa nasceu de novo. Esses vão participar, aleluia, das bodas dos cordeiros. E você, neste momento, está sendo convidado a participar da borda do cordeiro. Sabe como? Nascendo de novo. Só tem um jeito de você participar da borda do cordeiro. Da noiva. Sabe qual que é? O único jeito é nascendo de novo. Fora isso, ninguém entra. Sem o novo nascimento, ninguém entra nas bordas do cordeiro. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Eu preciso te falar mais uma grande verdade. Que eu já falei, que sem o novo nascimento não entra. Você precisa nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Agora a perguntinha enfática que eu vou te fazer. Eu vou te fazer uma pergunta enfática. Você já nasceu de novo? Presta atenção. Eu não estou perguntando se você tem um ano de igreja, se você vai na igreja todo domingo, se você é crente domingueiro, se você anda com a Bíblia. Eu não estou perguntando se você tem 5 anos de igreja. Você que tem 5 anos de igreja, 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, é pastor, é missionário, é bispo, é apóstolo. Eu te faço uma pergunta para você. Você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo, meu querido? A minha Bíblia diz que se você não nascer de novo, você não tem parte na boda do cordeiro não, hein? O que te faculta a entrada na boda do cordeiro para participar da grande ceia é o novo nascimento, glória a Deus e aleluia. Glória a Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Vou lhe dar algumas características da pessoa que nasceu de novo. Presta agora atenção nessa característica que eu vou te dar, das pessoas que já nasceu de novo. Leia lá. Abre a sua Bíblia na sua casa. Abra a sua Bíblia na sua casa. Tá? E no livro de Marcos, capítulo 12, versículos 29, 30 e 31. Algumas características. Vê se você se enquadra nessa característica. Todos vocês que estão me escutando, abram a sua Bíblia. Livro de Marcos, capítulo 12, versículo 29, 30 e 31. Vamos ver se vocês se enquadram nisso daqui. Vamos lá. E Jesus respondeu-lhes: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com toda a tua mente, e com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: tu
tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Eu quero saber, você que é pastor 50 anos, se você se enquadra aqui dentro. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Quanto àqueles que se envergonham de Cristo neste mundo, em que ele é desprezado, também ele se envergonhará deles naquele mundo onde ele é eternamente adorado. Então essas pessoas que desprezam Jesus agora, lá naquele dia vão receber um troco. Não, você está desprezando a Jesus, olha, seja crente fiel. Seja crente fiel, meu amigo. Seja crente fiel. Aqueles que reinarão com Cristo dedicam sua vida ao que vale a pena. E está lá no versículo 35. O que é que vale a pena? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa e do evangelho, salvá-la-á. Ah, meu querido, eu tenho uma ótima coisa para te dizer. Vale a pena ser crente fiel. Tipo DM Lloyd Jones. Vale a pena ser crente fiel. Tipo DM Lloyd Jones. Aleluias, glória ao nome do Senhor. Que o Espírito Santo possa lhe convencer do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Glórias a Deus. Nesta oportunidade nós vamos orar. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, rendemos-lhes graças e lhe adoramos, pois tu és santo, 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 e toda criatura dos céus e da terra é convidada a louvá-lo. Elevo a minha voz até o trono da glória, para lhe agradecer por haver ministrado a tua poderosa palavra em nossos corações. Que possamos compreender, obedecer e praticar os seus santos ensinamentos. Guia-nos pela vereda da justiça, por amor do seu nome. É o que lhe pedimos e já te agradecemos. Em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Louvai ao Senhor. Louvai-o ao Senhor desde os céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todos os seus exércitos. Louvai-o sol e lua. Louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai-o, vós céus dos céus, e vós águas que estiverem sobre os céus. Salmo 148, versículos 1, 2, 3 e 4. Queridos amigos ouvintes da Palavra de Deus, neste momento eu desejo agradecer a todos os amados integrantes dessa abençoada rede de WhatsApp e também aos estimados irmãos e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube, pela paciência de haver me escutado nesta linda noite de quarta-feira, que o Senhor nos concedeu para meditarmos em sua palavra. Agradeço também a você que recebeu esta gravação, que todos sejam abençoados pelo Espírito Santo e tenham uma noite de paz e harmonia. Nos encontraremos às 00h do dia 27 de outubro, próximo sábado, quando estaremos iniciando o nosso período de jejum e oração. Olha, e eu vou te dizer uma coisa, muitos outros períodos de jejum e oração estão por vir. Fique tranquilo e consciente. Mas agora nós nos encontraremos, sabe quando? No dia 27, agora, no próximo sábado, quando às 00h iniciaremos mais um período de jejum e oração. E você é o nosso convidado a participar também desse período de jejum e oração. Meu querido, você precisa participar desse. Faça um esforço. São 5 dias. 5 dias de jejum e oração. De 00h até 12h. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Fiquem todos com a doce e meiga
paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até uma próxima oportunidade, meus queridos. Deus abençoe a todos no recesso de vosso lar. Amém.